Em destaque na edição de hoje do Panorama CBN, ministro do STF Alexandre de Moraes nega pressão no caso do Banco Master, mas reação política esquenta com o pedido de impeachment. Ex-presidente Jair Bolsonaro vai passar por cirurgia de hérnia em hospital particular de Brasília com o aval do STF. Conselho Antitruste determina que a Apple libere o iPhone para outras lojas de aplicativo no Brasil. E ações da Alpargatas disparam após o boicote e a reviravolta no mercado. Esses e outros assuntos a partir de agora. Panorama CBN. Oi pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Panorama CBN começando nessa véspera de Natal. Você que já deve estar aí pensando no que você vai comer mais tarde, na confraternização com a família, com os amigos, ou no trabalho também, né? Porque tem muita gente que vai estar de plantão, ou em casa mesmo, enfim. Nem todo mundo comemora o Natal também, tá tudo certo. Mesmo sendo véspera de Natal, o noticiário tá cheio, tá? Bora para mais uma edição com muita notícia nessa quarta, 24 de dezembro de 2025. E eu refaço o convite lá no meu e-mail gabriel.freitas@cbn.com.br e pelo meu Instagram também, o @gabafreitas. A gente vai conversando e logo mais no final da edição eu mando um Feliz Natal aí pros Panolovers que mandaram mensagem lá pra mim, tá bom? Panorama CBN já tá no ar. A gente começa essa edição com um dos assuntos mais sensíveis da semana. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota negando que ele tenha pressionado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a aprovar a venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. A denúncia gerou forte repercussão porque o negócio está sob suspeita de fraude e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, cumpre prisão domiciliar. Se confirmada qualquer interferência do ministro num caso assim, o episódio ganharia contornos de escândalo envolvendo diretamente o judiciário, o sistema financeiro e a atuação da mulher de Moraes, cujo escritório tem contrato milionário com o banco. A manifestação do ministro veio depois de uma reportagem da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo e da CBN, revelar que ele teria procurado Galípolo pelo menos 4 vezes para tratar da operação. Segundo a apuração, em uma das conversas, Moraes teria elogiado Daniel Vorcaro e dito que o banco estaria sendo combatido por estar tomando espaço das grandes instituições financeiras. Ainda de acordo com a reportagem, Moraes teria sugerido que o Banco Central aprovasse o negócio, que foi anunciado em março e ainda não tinha autorização. Galípolo teria respondido que os técnicos do Banco Central haviam identificado uma fraude de 12 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB. Diante disso, o ministro teria reconhecido que se a fraude fosse confirmada, o negócio não teria como seguir. Na nota divulgada ontem à noite, Moraes afirmou que se encontrou com Galípolo só 2 vezes, nos dias 14 de agosto e 30 de setembro, e que os encontros aconteceram no gabinete dele, no Supremo. O tema, segundo o ministro, foi exclusivamente a aplicação da chamada Lei Magnitsky, uma sanção dos Estados Unidos, que você se lembra bem, atingiu tanto ele quanto a mulher. Moraes foi direto ao dizer que jamais esteve no Banco Central, que nunca fez qualquer ligação telefônica para Galípolo e que em nenhuma das reuniões houve qualquer conversa sobre a operação BRB Master. Também negou que o escritório da advocacia da mulher dele tenha atuado no processo de compra junto ao Banco Central. Essas notas vieram na esteira de outras revelações feitas pela própria Malu Gaspar, que apontam que o escritório de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro, tem um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. A senadora Damares Alves, do Republicanos, já apresentou uma queixa-crime à Procuradoria-Geral da República, com um pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Ela também quer que o ministro compareça ao Senado para prestar esclarecimentos. O que ele fez foi papel de advogado, então isso se configura advocacia administrativa. Isso é grave, se isso tudo ficar confirmado. Configura também crime de responsabilidade. Mudando de assunto, você se lembra que ontem aqui no Panorama eu tinha contado que o ex-presidente Jair Bolsonaro
daria uma entrevista, né? Pois é, o compromisso acabou sendo cancelado. Hoje, quarta-feira, Bolsonaro vai ser internado no Hospital DF Star, em Brasília. A previsão é que ele passe por uma cirurgia amanhã, no dia do Natal, para correção de uma hérnia inguinal bilateral. A internação e o procedimento foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Durante o tempo em que ele estiver no hospital, o ex-presidente vai ser acompanhado só pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A defesa também pediu que o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos pudessem visitá-lo, só que o ministro não autorizou não. Além disso, Moraes determinou que 2 agentes da Polícia Federal fiquem na porta do quarto, proibindo a entrada de celulares. Segundo a equipe médica, a cirurgia deve durar cerca de 4 horas e a previsão é que Bolsonaro fique internado por até 7 dias. A entrevista, que estava marcada para ontem, acabou sendo cancelada por causa dessa preparação. E quem falou sobre isso foi o senador Flávio Bolsonaro. Bom, como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia. E tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda pior. Então hoje pode ter sido um dia que ele acordou mais indisposto. E eu sei que muita gente está com saudade dele, de ver o meu pai de novo, de ouvir a sua voz, nem que seja aqui pelas telas, né? Por onde eu vou, muita gente pergunta como é que está seu pai. E essa seria uma oportunidade de todos verem como é que ele está. Bom, mas a saúde dele em primeiro lugar, né? Então eu peço que continuem orando pela saúde dele, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Com isso agora a expectativa se volta para a recuperação e os próximos passos do ex-presidente, que segue em prisão domiciliar sob regras rígidas definidas pelo Supremo. Agora uma informação importante sobre o tempo, com registros de destruição no sul do país. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que um tornado atingiu a cidade de Farroupilha na tarde dessa terça-feira. Os ventos chegaram a 100 km por hora e causaram estragos em diversas regiões do município. Na comunidade de Vila Rica, pelo menos 15 casas foram destelhadas e uma escola de ensino fundamental também teve o telhado arrancado. Por sorte, não tinha ninguém no prédio no momento da ventania. Os moradores relataram à TV Globo o susto e os transtornos causados pela força do vento. Começou um vento, deu um estouro enorme, um grande estouro, e passou, e onde passou levou embora tudo. E só deu tempo de eu entrar na cozinha, fechar a porta e correr para a sala, que aí eu escutei um barulho, que foi quando começou a cair os telhados, né? Foi o tempo de me abaixar. E aí comecei a ver armários caindo do lado, bandeira caindo em cima de mim. Além de Farroupilha, outros 17 municípios do Rio Grande do Sul também relataram prejuízos causados pelo mau tempo desde a última segunda-feira. E falando em clima, as previsões para o mês de janeiro indicam que as chuvas que vão atingir as hidrelétricas do país devem ficar abaixo da média histórica. Ainda assim, os principais reservatórios, que ficam no Sudeste e no Centro-Oeste, devem chegar a 53,5% da capacidade, um nível cerca de 10 pontos percentuais acima do registrado no começo dessa semana. Esses dados são do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que monitora o abastecimento energético do país. Mesmo com esse cenário de chuvas mais fracas, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que vai manter a bandeira verde nas contas de luz em janeiro. A justificativa é que os níveis dos reservatórios seguem estáveis e não foi necessário acionar as termoelétricas na mesma proporção de dezembro. Ou seja, pelo menos por enquanto, nenhuma cobrança extra vem aí na fatura de energia. E olha, informação que pode fazer a diferença no bolso de milhões de brasileiros que foram demitidos sem justa causa e tinham optado pelo saque aniversário do FGTS. A partir de segunda-feira, a Caixa Econômica Federal começa a liberar o saque desses valores. A medida provisória publicada pelo governo deve beneficiar mais de 14 milhões de pessoas e injetar cerca de 8 bilhões de reais na economia. Têm direito ao saque os trabalhadores que aderiram ao saque aniversário desde janeiro de 2020 e que foram dispensados até ontem, 23 de dezembro. A liberação vai acontecer em 2 etapas. Até o dia 30 de dezembro, vai ser possível sacar até R$ 1.800 do saldo disponível.
O valor restante vai poder ser retirado até o dia 12 de fevereiro. Segundo o governo, o pagamento vai ser feito de forma automática, direto na conta cadastrada no sistema do FGTS, ou seja, sem aquela necessidade de solicitação por parte do trabalhador. O economista César Bergo, da Universidade de Brasília, avalia que a medida tem impacto não só econômico, mas também político, e pode influenciar diretamente na popularidade do presidente Lula. Então agora o que vai acontecer é que você vai ter uma liberação em 2 meses, né? Em 2 etapas, vamos dizer assim, né? E isso vai, de alguma forma, dar uma animada nessa população de baixa renda e que está precisando de recursos. Então não deixa de ser uma decisão populista, vamos dizer assim, né? Porque não deixa de ser um bom recurso, né? Você vai levar em consideração a renda do trabalhador, é praticamente metade do que eles ganham no mês, eles vão ganhar é como se fosse um 14º salário, né? É importante lembrar que quem aderir ao saque aniversário a partir de agora e for demitido no futuro, volta a seguir a regra antiga, recebe só a multa de 40% e o saldo do FGTS continua retido. E será que vem aí um momento de trégua entre o governo e o Centrão? Ou será que esse próximo assunto é só mais um gesto estratégico num jogo de sobrevivência política? Fica a questão. É que o presidente Lula empossou ontem o novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano. Ele foi indicado pelo União Brasil e assume o cargo no lugar de Celso Sabino, que acabou expulso do partido por ter permanecido no governo, mesmo depois da legenda anunciar que deixaria a base. A nomeação de Feliciano é vista como uma tentativa de reaproximação com o Centrão, no momento em que o Planalto está buscando melhorar a relação com o Congresso. O novo ministro é ex-secretário de Turismo da Paraíba, estado do presidente da Câmara, Hugo Mota, que discursou na cerimônia de posse. Durante a fala, Mota fez elogios ao presidente Lula, o que foi lido como mais um sinal de distensionamento entre o executivo e o legislativo, depois de semanas marcadas por atritos. Não tivemos um ano fácil, foi um ano de muitos desafios, um ano de embates, mas um ano que o Congresso Nacional não faltou ao governo do senhor. Nós tivemos aprovações importantes que dão ao senhor a certeza de que o governo encerra o ano muito melhor do que o que iniciou. E entramos em 2026 na certeza de que essa nossa parceria, esse nosso diálogo, ele continuará sendo de maneira franca, verdadeira, transparente e colaborativa. Mudando de assunto, o programa CNH do Brasil, que tinha sido suspenso por decisão da Justiça em Mato Grosso, agora está liberado de novo em todo o país. A medida foi retomada depois que o desembargador João Batista Moreira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, suspendeu aquela liminar que impedia a aplicação das novas regras. Esse programa, criado pelo governo federal, tem como objetivo facilitar o acesso à carteira de motorista. Ele diminui custos, flexibiliza exigências e também simplifica o processo de renovação da habilitação. A decisão do desembargador atendeu a um recurso da União, que contestou a liminar concedida ao Detran de Mato Grosso. O órgão estadual estava alegando que não houve tempo suficiente de adaptação às mudanças. Só que agora, segundo o magistrado, o novo modelo já está em funcionamento em vários estados, o que reforça a validade da regulamentação. Na prática, o programa segue valendo e as novas regras continuam em vigor. E as mudanças são muitas. Se você não se lembra, a gente vai trazer aqui para você agora. A principal delas é que agora motoristas que forem renovar a carteira e não tiverem cometido infrações no último ano vão poder fazer isso de forma automática, sem a necessidade de novos exames médicos. Esses exames só serão exigidos quando houver mudança de faixa etária aos 50 anos, depois aos 60 e a partir dos 70 anualmente. Outra novidade importante é que o curso teórico deixou de ser obrigatório em autoescolas. Ele passa a ser gratuito e oferecido online, sem exigência de carga horária mínima. As autoescolas continuam funcionando, mas passam a competir com outras formas de formação, como o curso digital oferecido pelo Ministério dos Transportes. No caso das aulas práticas, a exigência mínima caiu de 20 horas para apenas 2. O candidato pode escolher se quer fazer aula com instrutor autônomo
com uma autoescola tradicional ou até com o próprio veículo, desde que ele esteja regularizado e dentro de um limite de idade de até 8 anos para motos, 12 para carros e 20 para veículos de carga. Com essa flexibilização, o governo diz que pretende democratizar o acesso à carteira de motorista, especialmente para quem hoje não consegue pagar o processo completo em autoescolas. Mas, claro, a medida ainda é alvo de debate, principalmente entre os órgãos estaduais de trânsito e as autoescolas, que estão vendo essas mudanças como um risco de perda do controle e da qualidade na formação dos condutores, de acordo com elas. A gente fala agora de um caso que chamou a atenção pela ousadia e pela forma como escancarou uma vulnerabilidade grave nos sistemas de justiça. Um grupo de hackers conseguiu liberar presos usando alvarás de soltura falsos, gerados dentro do próprio sistema oficial do judiciário. Em Minas Gerais, 4 hackers deixaram a cadeia no último sábado, depois que comparsas acessaram o Banco Nacional de Mandados de Prisão e inseriram dados falsos no sistema. Eles tinham sido presos 10 dias antes, no dia 10 de dezembro, durante uma operação da Polícia Civil que investiga uma organização criminosa formada por hackers e estelionatários. Os 4 que saíram da prisão são Ricardo Lopes de Araújo, Wanderson Henrique Lucena, Nicolas Henrique de Paiva Silva e Júnior César Souza Silva. Até agora, só um foi recapturado. De acordo com as investigações, a quadrilha usou credenciais reais associadas a magistrados para emitir os alvarás falsos. Essa mesma organização já tinha usado o sistema do CNJ para liberar veículos apreendidos, além de desbloquear valores judiciais e alterar dados de mandados de prisão. O vice-governador de Minas, Matheus Simões, comentou o caso e afirmou que o Estado foi vítima de uma fraude sofisticada. Nós não temos nenhuma relação com isso. Os mandados que nos foram apresentados, os alvarás de soltura, não são falsos, eles são verdadeiros. Eles só não foram expedidos por juízes, porque alguém invadiu o sistema e transmitiu para a gente a ordem de soltura. As ordens foram cumpridas dentro do procedimento normal e eu lamento profundamente que a gente seja submetido a esse tipo de situação. Do nosso lado, eu tomei uma decisão hoje, com todos os riscos que ela possa apresentar, de determinar que nós vamos atrasar o cumprimento de todas as ordens de soltura que a gente receber, para que a gente tenha tempo de tentar verificar se o sistema deles foi fraudado. Em nota, o Conselho Nacional de Justiça disse que não houve invasão ou falha técnica no sistema. Segundo o CNJ, os alvarás foram emitidos com credenciais legítimas obtidas de forma ilegal. As ordens fraudulentas foram identificadas em menos de 24 horas. Os mandados foram restaurados e os órgãos de segurança foram imediatamente acionados. O CNJ afirmou ainda que, até o momento, não há qualquer indício de envolvimento de servidores no esquema. Mesmo assim, o episódio levanta, claro, um alerta sobre os riscos de acesso indevido a sistemas sensíveis, mesmo quando não há uma falha tecnológica aparente. A gente muda de assunto agora para falar de uma decisão que pode impactar diretamente quem tem iPhone no Brasil. Isso porque a Apple vai ter que mudar a forma como opera aqui no país. Usuários de iPhone vão poder comprar e baixar aplicativos em outras lojas além da App Store. E os aplicativos também vão poder usar formas de pagamento fora do sistema da própria Apple. Quem bateu o martelo foi o CADE, o órgão que cuida da concorrência no mercado brasileiro. A decisão veio depois de um acordo fechado com a Apple, como parte de uma investigação que começou lá atrás por suspeita de práticas incompatíveis no ecossistema da empresa. Esse acordo, na prática, suspende o processo, mas com uma condição: a Apple vai precisar fazer mudanças reais. A empresa tem até 105 dias para colocar tudo em funcionamento. A partir daí, as novas regras vão valer por 3 anos. E uma das mudanças mais importantes é justamente essa. Os aplicativos vão poder oferecer meios de pagamento alternativos dentro do iPhone, e o usuário vai ter liberdade para escolher entre o sistema da Apple e outras opções. Isso é parecido com o que já aconteceu na União Europeia, onde a empresa também foi pressionada a abrir o sistema para a concorrência. Pelo que o CADE informou, os avisos dentro dos aplicativos não vão poder ter linguagem tendenciosa. O usuário precisa ver todas as opções de forma clara e sem interferência.
Também foram definidas regras para cobrança de taxas e cuidados extras com aplicativos voltados para o público infantil. A investigação contra a Apple começou em 2022, depois de uma denúncia feita pelo Mercado Livre, que acusava a empresa de limitar a concorrência ao obrigar todo mundo a usar só o sistema dela. De lá para cá, o CAD chegou a aplicar uma medida preventiva e até recomendou a condenação da empresa. Mas com o acordo agora fechado, a Apple vai ter que desistir do processo judicial que ela mesma tinha aberto, tentando anular a decisão. Se a empresa descumprir o que foi acertado, pode ser multada em até 150 milhões de reais, e aí o processo é retomado. Você que tem iPhone, melhor assim? Pior? Não faz diferença? No fim das contas, o objetivo, de acordo com o CAD, é dar mais liberdade para desenvolvedores e usuários, garantindo também um mercado mais equilibrado. E a gente encerra o panorama de hoje voltando a falar de um assunto que virou meme, virou debate político, dividiu as redes sociais e agora virou também um retrato curioso do sobe e desce do mercado. Se ontem a notícia era de queda nas ações da Alpargatas na segunda-feira, depois do boicote convocado por figuras da direita por causa de uma campanha da Havaianas no domingo, hoje o cenário é totalmente o oposto. As ações da empresa dispararam. Ontem, os papéis da Alpargatas subiram 3,5%, recuperando parte da queda da véspera, quando tinham recuado 2,4%. A movimentação acontece justamente no meio da polêmica envolvendo o comercial de fim de ano com a atriz Fernanda Torres. Você deve se lembrar, né, que no vídeo ela dizia que não queria que as pessoas começassem 2026 com o pé direito, mas sim com os dois pés. O trocadilho foi interpretado por apoiadores da direita como uma provocação política, e o boicote veio na sequência. Mesmo assim, analistas já apontam que o impacto no mercado foi mais emocional do que concreto, e que os fundamentos da empresa seguem sólidos. Para se ter uma ideia, no acumulado do ano, as ações da Alpargatas já subiram 113%, segundo dados da consultoria Elos Aita. E o assunto ganhou ainda mais força depois que a Folha de São Paulo contou a história de uma loja de calçados em Brusque, em Santa Catarina, que resolveu participar do boicote de um jeito, digamos, inusitado. A loja anunciou que venderia todos os pares do chinelo por apenas R$1. Isso mesmo, só R$1 o par. Isso enquanto durassem os estoques. Em 20 minutos, os 1.100 pares acabaram. Claro, queria estar lá em Brusque para comprar. O dono da loja, Wilson Santos, disse que não vai mais vender a marca por tempo indeterminado. Ele criticou o que chamou de conceito esquerdista da campanha e afirmou que só volta a vender Havaianas se a marca mudar o posicionamento. Por enquanto, aposta em outras marcas, como a Ipanema, é o que ele disse à reportagem. A reação nas redes foi imediata, né? Teve gente apoiando, teve gente que ficou irritado por não conseguir aproveitar a promoção e, claro, muitos ironizando, né, o boicote dessa loja, dizendo que na prática a loja colocou a marca nos pés de mais gente ainda e por um preço simbólico. E aí fica o registro, né? A empresa que boicotou a marca por protestar contra ela acabou vendendo tudo em minutos, com um prejuízo calculado, de acordo com o dono, em R$19 mil. Hora de encerrar a edição do Panorama CBN de hoje. Eu, Gabriel Freitas, me despeço de você junto com o nosso Edmilson Fernandes, que sempre me ajuda na edição do Panorama. Mas antes, deixa eu mandar uns abraços aqui. Feliz Natal para alguns ouvintes do Panorama. Tem o Felipe Gaucher, que mora em Maceió. Disse aqui que sempre ouve de manhã o Panorama. Que legal, Felipe. Obrigado aí pela sua mensagem, por ouvir o Panorama todos os dias. Feliz Natal para você, viu? Tem outra mensagem aqui, olha, o Gabriel de Feira de Santana, na Bahia, Gabriel Cunha, meu xará, passando para registrar que estou sempre ligado e acompanhando as edições do Panorama CBN, e não seria diferente nessa reta final de ano. É o que ele disse aqui para mim na mensagem. Valeu, Gabriel, obrigado demais pela sua companhia nesse finzinho de ano aqui no Panorama.
Tem também o Rodolfo, que mandou mensagem pra gente. Valeu demais, Rodolfo. Obrigado pela sua companhia todos os dias aqui no Panorama. Valeu demais, pessoal, pela companhia todos os dias. Pra você, um Feliz Natal. A gente volta a se encontrar nesse dia 25, amanhã, também com muitas informações. Sua companhia é sempre muito bem-vinda. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.